Começamos agora mais um programa Contra a Capa, que é esse nosso encontro semanal em que a gente recebe aqui escritoras, escritores que vêm falar sobre a sua obra, sobre a sua literatura, mas sobre a sua vida, suas experiências, curiosidades. Hoje a gente está aqui com uma psicóloga e escritora, que é a Pri Varela. Eu vou chamar de Pri, mas o nome dela é Priscila Varela. A partir de agora a gente chama de Pri porque fica mais próximo, fica mais gostoso e ela nos permite fazer isso. Com certeza. Perguntei para ela se eu podia dar um abraço, ela falou, pode dar um abraço numa boa. O programa Contra a Capa é este programa que nós fazemos aqui no Jornal Hoje em Dia, na TV Promove, em que a gente tem um espaço dedicado à literatura. Só que as pessoas falam, mas eu ouvi numa rádio, e como é que eu faço para acessar? Vou falar para você onde que você pode nos ouvir, nos assistir e também reassistir o programa. Você pode nos acompanhar no portal do Jornal Hoje em Dia. Então, toda quinta-feira, 19 horas, estamos no portal do Jornal Hoje em Dia, que é publicado lá um novo episódio, uma nova entrevista. Mas também no mesmo horário e mesmo dia, quinta-feira, 19 horas, a gente está na TV Promove, no canal 12 da Claro TV. Só que as pessoas também podem nos ouvir na Rádio Web, que está no portal do Jornal Hoje em Dia, e nas rádios Alvorada FM, Difusora AM de Salinas, Gorutubana de Janaúba, a Rádio Cidade FM de Corinto e a Rádio Eldorado de Sete Lagoas. Poxa, mas perdeu isso aí, como é que faz? Pode ficar tranquilo que no YouTube tem Jornal Hoje em Dia de BH, todas as entrevistas estão postadas lá e você pode mandar para alguém essas entrevistas também. Bom, a Priscila Varela, Pri Varela, é psicóloga clínica e escolar educacional. É aposentada pela Secretaria de Educação da Prefeitura de São Bernardo do Campo, em São Paulo, onde ela viveu por 35 anos. Ela é carioca de nascimento, nossa, mas é uma mistura mesmo, né? Nasceu no Rio, trabalhou em São Paulo e é mineira, mas não só mineira, mineiríssima de coração e por opção. Ela vive em BH, é contadora e encenadora de histórias para crianças em um projeto de voluntariado que é através do grupo Doce Palavra, que nós vamos falar também. Ela tem interesse especial por história de vida e memórias. Também é escritora. Em 2024 publicou o livro infantil. Eu vou pegar o livro daqui a pouquinho para mostrar para vocês, mas é Uma Tia que Era Bruxa. É uma história aqui, olha. Uma tia que era uma bruxa, uma casa que era barco e uma tartaruga que era diva. E esse nome você vai ter que me explicar como é que ele surgiu, tá? Porque a tartaruga diva foi maravilhoso. Que foi premiado no 3º lugar por votação popular na categoria Melhor Livro Infantil do 6º Prêmio Ecos da Literatura. Ela é casada há 47 anos com um mineiro do interior das Minas Gerais, que é de onde? Peçanha. Ah, Peçanha! Então você tem uma ligação com a Odete Castro. Eu conheci a Odete através do grupo de amigos dele, que eles no têm. Retorno para BH. E a Odete Castro, que já deu entrevista pra gente aqui, mantém, junto com o Wilson Oliveira, que é um querido da área do teatro, foi professor, hoje é professor aposentado, um jornal, o Eco da Mata. O Eco da Mata, que é justamente um jornal da cidade de Peçanha. Então ela é casada há 47 anos com um mineiro lá de Peçanha e mãe de 2 mulheres incríveis. Pri, vamos começar falando do livro, né? Aqui tem esse livro que eu achei lindas as ilustrações, mas eu queria que você contasse um pouquinho sobre, antes de falar do livro, como que foi essa sua chegada à literatura? Por que escrever? Tá. Bom, primeiro de tudo, obrigada pelo convite, né? É uma honra estar aqui e poder falar do livro, é um prazer enorme para mim. Eu sempre escrevi muito, né? Eu tive o privilégio de viver numa casa com muitos livros, né? De ter uma memória do meu pai sempre sentado, lendo. Eu sou do tempo das cartas, né? Delícia, gente! Eu sou do tempo do Círculo do Livro, que hoje a gente tem uma porção de clube de livro, né? Mas era o Círculo do Livro. E eu sempre gostei de escrever.
né? Você é filha de professores? Na minha família tem muitos educadores, inclusive a tia da história, né? Ela é professora, se aposentou como diretora. Meu bisavô era professor primário lá em Portugal, lecionava para adultos, né? Alfabetizava adultos. Quando a gente fala das pessoas que leem, isso não é regra geral, obviamente. Mas as pessoas que da infância já gostam muito de ler, é porque às vezes na casa tinha uma mãe professora, um pai professor, que tinha uma biblioteca, né? A gente no passado, ainda há isso, obviamente, mas no passado eu tenho uma memória de ir à biblioteca. Hoje eu não vou muito à biblioteca, mas é um espaço tão gostoso, né? Eu lembro da Conceição Evaristo falando sobre ela ficando na Praça da Liberdade, frequentando a biblioteca pública, e ela falando sobre aquela questão que ela trabalhava em casas de família e o tempo que ela tinha, ela ia para a biblioteca. Aí ter bibliotecas perto ou ter em casa é uma diferença muito grande, né? E acho que é uma coisa até a ser resgatada, né? Livraria de rua, biblioteca, né? Enfim, então, assim, é isso. Eu fui uma aluna mediana, nunca me sobressaí em redação, nada disso. Mas sempre tive muita facilidade para escrever, né? E aí o tempo foi passando, eu tenho coisas escritas desde, assim, poesia. A minha escrita é muito orgânica, sabe? Eu falo que eu sou a leitora e a escritora mais indisciplinada que existe. Porque não tenho regra, assim, me dá vontade, você vai eu escrevo, né? E aí saia do jeito que sair, depois penso o que fazer com aquilo. Pois é, mas esses escritos que você vai fazendo ao longo de muito tempo... Então, você tem muitas coisas escritas. Tenho um projeto para eles que eu tenho pensado ultimamente, mas isso tá guardado. E aí, essa tia do livro, ela tem um lugar muito especial na minha vida. Porque ela é sua tia de verdade. Ela é minha tia de verdade. Ela foi transformada aqui na história. O livro foi escrito em cima de uma experiência de vida, de uma história dela com a minha filha, quando era pequena. Então, eu tinha vontade de homenageá-la de alguma forma, né? Uma homenagem que também passasse pelo registro da história, porque eu gosto de histórias de vida, de memória e tal. E aí, querendo fazer, mas não fazia, outras coisas entrando em questão, vontade de contar um pouco da história da minha família, porque meu avô imigrou de Portugal muito cedo, mas é uma história que ficou silenciada por conta de alguns acontecimentos, e eu queria recuperar isso. E aí, estive em Portugal, conheci o lugar onde ele nasceu e tal. Falei, bom, acho que eu vou fazer isso, acho que eu vou por aí, vou por esse caminho. Mas não fui, né? Tá lá, tem um monte de registros e tal. Você acabou indo lá, tem registros. E tenho contato com a prima lá ainda até hoje. Mas aí um dia eu sentei e escrevi. Eu falei, eu queria fazer uma homenagem para tia Ucha. E aí eu sentei e escrevi. E pronto, ficou assim, no instante ficou pronto. Aí mandei para uma pessoa que falou assim, conta essa história. Eu falei, conta essa história? Como? Desanimei um pouco, deixei para lá. Passou um tempo, eu conheci a Odete, tomei contato com o material que ela tinha publicado, e quando eu vi o livro infantil que ela publicou... acho que ela publicou primeiro um livro sobre a história da filha dela, depois que a filha havia morrido, né? Isso. Ela escreveu como contar sobre a morte, né? Na beira do mar, o amor disse oi. E eu fiquei encantada com aquilo, e quando eu vi aquela história, né, de uma experiência pessoal contada daquela forma, eu falei, eu acho que é isso, né? Mostrei para ela, ela falou, claro que dá. Ela foi uma grande incentivadora. E aí, enfim, aí eu segui todo o processo, né? Mandar para uma revisão, depois para a editora e tal. E aí fiz toda a mise-en-scène, né, assim, de ir até Petrópolis. Essa tia ainda vive, ela tem 93 anos, é lúcida, ela teve um lugar, tem ainda, né, até hoje, um lugar especial na minha vida,
com essa coisa de estimular a imaginação das crianças. Que então legal. é isso que o livro conta, né? Uma história de amor e imaginação. Eu, como criança, vivi um pouco dessa brincadeira que ela fez e fazia com a minha filha. Então, uma tia que era bruxa é uma brincadeira nossa, entre eu e ela. Ah, ô bruxa, né? Quando que você vem e tal, né? Enfim, uma tia que era bruxa, mas assim, uma bruxa que não tem nada das bruxas más, né? Uma casa que era barco, também é uma história nossa, de conversas nossas, né? Das ilusões, das fantasias da vida, e que aquela casa permitia isso, né? Seja para os adultos, seja para as crianças. E uma tartaruga que era a Diva, que é uma tartaruga que de fato havia na casa, que se chamava Diva, e que na brincadeira dela de imaginação, ela dizia para minha filha, ela chegava e falava, cadê a Diva? Ela dizia, ela foi para o salão se arrumar para receber você. É a Diva. E aí a história caminha em cima dessa brincadeira, né? Então ela fez isso comigo enquanto criança, eu morei com ela um tempo. Ela fez isso com os sobrinhos, netos, com os filhos. Enfim, ela ainda, até hoje, com os bisnetos, na medida do possível, ela tem essa coisa de brincar, do lúdico, de incentivar, né? E foi professora, aposentou-se como diretora. E como isso faz diferença, né? Porque é justamente essa fase da infância em que se trabalha essa questão do lúdico, em que essas referências ficam muito fortes, né? Isso. Então, quando você fala, o título já é muito gostoso, que é Uma Tia que Era Bruxa. Você já vai imaginando várias coisas antes de ler, né? Uma casa que era barco. Aí até tem uma certa filosofia, né? Que eu acho que a minha casa é um pouco roda. A minha casa, eu fico muito fora da minha casa viajando. Então, quando você falou da casa era barco e foi explicando, eu me vi um pouquinho. E uma tartaruga que era Diva, você não vai fazer a mínima ideia de que a tartaruga da sua tia chamava Diva. Exatamente. Você imagina o que está desenhado aqui, né? Uma tartaruga que foi ao salão se arrumar. E a ilustração, assim, eu convidei a minha prima, que é nora da tia, né? Eu a convidei, ela é uma artista que faz aquarelas belíssimas, Fátima né? Figueiredo. Isso. E ela, como eu, os filhos dela, netos da tia, viveram também essa experiência. Então, as imagens têm muito de realidade, né? Essa, por exemplo, que você abriu agora... Que é essa aqui de uma mesa? Foi uma que emocionou a família inteira, porque mais real retratado impossível. A toalha xadrez... A goiabada na beirada da mesa. E que fala muito de muitas famílias, né? Isso. Porque eles são lá de Petrópolis? Petrópolis. A prima mora nos Estados Unidos, né? Eles estão a desenhista. A desenhista, a ilustradora, exatamente. O filho, né? O meu primo. E a tia não, a tia mora em... Pois é, mas isso aqui tem muito a ver com mineiro, inclusive, né? Que tem essa mesa posta, tem, acho que, muitas características de interior. E aí tem essa toalha xadrez, tem a... E em volta da mesa, casos, histórias, risadas. Mesas cheias. Mesa cheia, exatamente. Criança que vai e volta, que faz arte, que o adulto passa a mão na cabeça. Qual que é a ideia desse livro? É para chegar para quem? Olha, eu sempre digo que é para as crianças pequenas, né? Para quem os pais podem ler. Para as crianças... Quando começam a ler, podem se encantar. E é para os adultos. Teve muito adulto que se encantou com o livro, né? Eu participei de muitas feiras e tal. E aí o adulto pegava o livro na mão e falava assim, nossa, que bacana. Ai, sabe que eu tinha uma tia, né? Conecta com a história dos outros, né? Exatamente. Então, na verdade, assim, ele, depois de pronto, ele ficou, claro, categorizado como infantil, né? Ele é vendido dessa forma, mas é um livro que encanta, que puxa, né, pela imaginação, pela história de vida de muita gente, né? Pois é, quando a gente fala um livro infantil, a gente está falando da infância. E a infância a gente caracteriza como uma fase da vida. Só que a gente tem a infância interior, né? Isso. Que a gente fala, né, metaforicamente, é cantada por muita gente, é dita por muita gente.
E que essa infância interior, ela guarda muitas lembranças, né? Eu estava esses dias arrumando o quarto em que eu morava, na casa da minha mãe, o quarto em que eu dormia. Eu saí de casa, o quarto virou uma despensa, assim. Foi colocando um monte de coisa lá dentro. E aí eu resolvi fazer eu não vou morar com minha mãe, mas eu resolvi ter um lugar perto da minha mãe. Acho que marca simbolicamente, sabe? Que eu tô ali presente, tô perto, que eu posso voltar, dormir naquela cama e tal. A cama não é a mesma, obviamente. Mas aí eu fui arrumar o quarto e tinha um monte de fotos. E a gente foi conversando sobre as memórias. Então, como que histórias como essa podem ligar a memórias de uma infância, de uma adolescência, e que vão resgatando coisas tão gostosas que às vezes estão perdidinhas nas nossas gavetinhas mentais, né? Sim, e que a gente pode acessar e que nos dão, ainda bem, que né, há infâncias, a parte de infâncias que a gente tem muitas alegrias, né? Então, acessar essas lembranças nos dão alegria, né? Com certeza. Eu falo que ele é um livro para as crianças e para a criança que mora dentro da gente grande. Porque a gente tem que falar livro infantil. E aí a gente pensar que só criança vai ler, primeiro o ato de uma mãe ou um pai lendo para os filhos já é um ato gostoso, né? O pai pegar aqui, a mãe pegar e ler, já é um ato de proximidade, de carinho, de cuidado. E a ilustração, ela é muito real. Claro que isso tem um simbolismo muito grande para mim, né? Porque, assim, essas flores que ela cultivava no jardim, a casa de passarinho no fundo do quintal, os coraçõezinhos na janela de madeira, a janela com grade pantográfica, entendeu? Então, isso está tudo retratado aí. Para a gente que viveu, a gente se encontra. Claro, para quem não conhece, né? É uma ilustração, mas que liga com essas histórias, né, de muita também gente. Agora me conta sobre essa questão da contação de histórias. Como é que surgiu isso? Então, isso foi um enorme acaso na minha vida. Um enorme e feliz acaso na minha vida. Eu sempre gostei muito das histórias, sempre gostei muito da infância. Como psicóloga, trabalhei com criança, né, com adulto, com pessoas com deficiência. E, enfim, o universo do infantil me agrada muito em vários aspectos. E eu voltei, eu me aposentei, né, eu e meu marido, e a gente já queria retornar para BH. Vocês estavam, então, morando lá em São Paulo? Morávamos em São Bernardo do Campo, fomos para lá por conta de trabalho dele, né? Eu tinha dado um tempo, tinha parado de estudar, enfim, fiz vestibular, não tinha passado. E aí fomos, e aí lá voltei a estudar, fiz psicologia, trabalhei, me aposentei e decidimos voltar para cá. Então voltei em novembro de 2015. Era aí outubro, novembro de 2018, eu estava aí me achando com a cidade, né? Fiquei um tempo pensando se eu retomava a psicologia ou não. Fiquei com um pouco de preguiça, porque a psicologia depende muito, né, de você fazer nome, de você caminhar com o seu do zero, trabalho. Praticamente numa cidade nova, né? Seria começar do zero. Eu tinha a perspectiva de um trabalho voluntário, mas não estava chegando muito, eu fui deixando, enfim. E aí um dia eu estava na hidroginástica e uma pessoa me abordou e me perguntou se eu não podia comprar uma sacola para ajudar um projeto de contação de histórias, né, que elas vendiam as sacolas para poder comprar uma lembrancinha para as crianças dos locais onde contava a história no final do ano. Eu falei, eu posso comprar, mas com uma condição, eu quero conhecer o projeto. E aí eu fui conhecer, né, então assim, isso era final de 2018, o projeto já existia, acho que uns 5, 6, 7 anos, não tenho muita certeza agora. E aí a ideia é isso, assim, é um grupo de senhoras, né, todas aposentadas. Recentemente a nossa mais velha tinha 93 anos, ainda participava conosco, mas ela faleceu ano retrasado. Então, estamos todas, assim, nessa faixa de idade. Tem uma ou duas um pouquinho mais novas. E aí,
fui conhecer e elas faziam o que? Elas começaram oferecendo um trabalho em creches assistenciais ali da região oeste, não muito longe do local de moradia de todo mundo, moramos no Buritis. E elas passaram pela etapa, assim, de começar do zero com algumas unidades escolares, né? Algumas creches. Desde montar a biblioteca, a prateleira para colocar os livros e até a doação de alguns livros, além da história que contava. E aí eu peguei o grupo já nessa fase de vamos contar a história, a gente faz uma adaptação de uma história infantil, e vai a essas 6 creches com um calendário programado, a gente faz a seleção dos livros, a gente discute como vai ser, faz a programação, vai a essas creches, encena essa história, e aí foi uma surpresa para mim. Então é encenada? A gente adapta a história e encena. Elas passaram por algumas etapas, assim, experimentaram algumas possibilidades. Atualmente, desde que eu entrei, tem sido assim. E isso foi uma grande surpresa para mim. Eu jamais me imaginei capaz de ser um cachorro, uma vaca, uma avó, uma mãe. E aí a gente acaba criando, porque é uma adaptação, né? Então a gente entrega isso, mas a gente também recebe... Olha, o melhor dia da semana para mim foi quarta-feira à tarde, né? E é toda quarta-feira? Toda quarta. Porque aí vai atendendo essas 6 instituições. Essas 6 unidades. Aí vai girando, isso, né? Aí vai contar, doa o livro, né? Aí vai girando, né? Acabou as 6, uma nova história, até o final do ano, em que a gente termina com uma história de Natal. E aí, nessa da história de Natal, tem um momento de, né, chega um Papai Noel, presenteia de alguma forma as crianças. E isso a gente compra aí alguns brindes, a gente compra alguns brindes e vende para fazer esse dinheiro para doação. E foi assim que eu cheguei no projeto. Quer comprar uma sacola? Né? Agora, essas pessoas, por exemplo, elas se reúnem para poder discutir o livro você se reúne para discutir o livro do mês? Sim, a gente sugere, mês, né? No começo do ano, quando a gente faz a programação, a gente já vai com sugestões de livros. Entendi. Olha, isso é bacana. Aí a gente ou vou ver no YouTube, ou vai numa livraria, vê o livro manualmente, né? E aí a gente fala, então vão ser esses. Às vezes a gente não consegue selecionar todos de uma vez. E aí, ao longo do tempo, vai passando, a gente vai selecionando. Então, são 4 histórias ao longo do ano em 6 creches, em 6 instituições, né? E aí vocês compram um livro e deixam na biblioteca? A gente compra um livro e doa para a escola. A gente conta a história e doa. Ano passado, eu fui surpreendida a princípio, a gente achou que não dava para adaptar, mas a nossa amiga, que é craque nas adaptações, ela falou, não, vou adaptar. E aí a gente encenou. E aí eu doei. Encenou o seu livro, Eu doei o meu livro, né? Em vez delas comprarem, então eu doei. Teatro. Já virou teatro e foi muito bacana. E a minha filha, na última apresentação, ela foi ver. E aí ela falou assim, nossa, mas você não imagina como eu fiquei emocionada, porque a hora que você chamava Lila, que na verdade a gente não chamava ela de Lila, né? Foi uma adaptação. Ela falou assim, sabe que dá um momento assim de um destempo, né? Porque eu estava aqui, mas eu fui lá, né? E aí eu voltei para aqui. Então foi muito legal, foi uma experiência muito legal. Mas essa experiência nossa de ensinar, a gente tem um narrador, né? A gente tem uma das colegas que faz a narração e a gente vai ali, né? Vai encenando, eventualmente a gente esquece alguma coisa, uma ajuda a outra, né? Muito legal isso. E a gente improvisa e a gente se diverte. E aí a escola não saiu de você, né? Não. Porque aí tem esse projeto, que é uma diversão mesmo, porque nos errinhos a gente ri, ri da própria caracterização da pessoa, né? Isso. Quando você chega caracterizado de avó, as pessoas já riem e tal, e rir de uma maneira positiva. Mas é interessante que, assim, primeiro que as instituições precisam de fato, porque só elas fazendo o que elas, né, fazem muito bem,
mas elas precisam de ajuda da sociedade mesmo. Segundo, que amplia o nosso olhar, né? Porque você está tendo acesso ali a crianças que têm várias histórias, né? Então amplia o nosso olhar, nos faz ficar ativos, né? Porque a gente está ali colocando a literatura em movimento. Sim. E eu acho que projetos como esses, para as escolas, eles deveriam sim ter cada vez mais. Vocês não conseguem abraçar mais escolas, mais creches, né? Obviamente, porque tem uma limitação. Sim, sim. Mas que projetos sérios como esse tinham que chegar em mais escolas. Eu queria aproveitar para poder parabenizar essas 6 instituições que recebem esse trabalho, porque também não é fácil. Quando você cria um projeto voluntário, você bate na porta de um monte de gente, e eu nem os julgo por isso, mas muita gente não aceita. É uma responsabilidade muito grande. Você está ali com 100 crianças, filhas, né, de várias famílias, e que é uma responsabilidade. Quem está chegando até essas crianças, né? E aí a gente não está deixando de levar o lúdico, sim, né? Sim. A brincadeira, o lúdico. E muitas das vezes, para quem está fora, parece só brincadeira. E um incentivo, né? Por mais que a escola faça isso, porque as escolas fazem. Tem livros e tal, mas é um incentivo, né? A leitura, as histórias, a brincadeira, a imaginação. Porque quando alguém pega um livro e faz uma interpretação dele, contando histórias, já é maravilhoso, né? Porque eu tive uma professora de literatura que ela falava de Clarice Lispector, eu entrava na casa de Clarice Lispector. Da forma que ela contava aquela história, eu vivenciava aquela história. Quando a pessoa faz a interpretação, a contação de história, mesma coisa. Só que você está fazendo a encenação. Então os meninos amam isso, né? Porque o retorno que a gente recebe das crianças é incrível. Desde os olhinhos brilhando, assim, parado, olhando, desde aqueles que já mais velhos que antecipam algumas coisas, e aí você fala assim, nossa, mas onde será que tá? Tá ali, tá ali, tá ali. Essa participação é muito legal. Se envolve. E, enfim, no final eles vêm, abraçam, né? Alguns imitam o personagem que você fez, desempenhou. Tem personagem que, claro, chama mais atenção. Aí chove a criançada em cima daquele personagem. Então, é muito rico, assim, é um retorno. E a escola expõe cartazes, né? Bem-vindo, Doce Palavra, vocês são muito importantes pra gente. Muito então, bom, isso tudo muito é muito rico, né? A gente doa, mas acho que a gente ganha muito mais. Não, é muito legal. E como que a psicologia, a gente já está acabando, mas como que a psicologia te ajudou nesse olhar aí do projeto? No olhar do projeto? Eu acho que de alguma forma ajuda com algumas ponderações que a gente faz nos momentos da programação, das discussões, de expectativas em relação às crianças, se tem que ficar mais quietinhas, se podem se movimentar mais. Eu acho que isso vem naturalmente. Mas eu esqueço, Flávio, que eu sou psicóloga. Não, mas o legal é que você tem essa experiência de psicóloga, que já é um olhar. E de escola, né? De escolas também. Isso. Então, isso já te ajuda também a ter não é um paraquedista, né? Isso, você tem um grupo que não é paraquedista. E tem você também, né? Que cada um ali tem sua história, cada participante do grupo tem a sua história. Mas você já vem com uma carga também de conhecimento que já ajuda nesse processo. Pessoal e profissional, mas tá junto, né? Não tem jeito. Porque tem uma coisa que é interessante. Quando a gente vai fazer uma atividade dessas, aí você vê que aquele dia ou aquele livro, as crianças não aderiram muito, ficaram mais agitadas, e a gente começa a pensar, será que foi a gente? Será que... E a gente não percebe também que é da criança ser agitada, e ainda bem que ela é agitada. E aí começa a passar, somos nós, né? O grupo não está conseguindo. Está se movimentando, não quer dizer que não está ouvindo, que não está prestando atenção. Então, tem olhares diferentes, acho que complementa e fortalece o grupo também. E para a gente se ver também, né? Exatamente. Então já deixo aqui os parabéns à Doce Palavra, deixo os parabéns aqui às instituições que recebem o Doce Palavra, e deixo aqui o convite a um monte de gente que quer fazer um trabalho sério, que incentive a literatura, né? E que leve a literatura para a infância, que busque referências como essa para poder fazer esse trabalho acontecer. Há alguma ideia mais de algum livro vindo por aí, tirando Portugal? Digo, livro infantil. Tem um que já está
com a leitura crítica feita, né? Eu que preciso agora retomar a partir de alguns apontamentos. É, de novo, uma história a partir de uma vivência pessoal, né? Eu acho muito legal, porque você coloca muito mais vida naquilo, né? É uma história de uma menina que conversa com a boneca para falar de uma falta primordial na vida, de um luto e das coisas que foram juntos, né, com essa perda, mas de um jeito mais tranquilo, engraçado, leve, né? Muito bem. Tem muitas questões que dá para trabalhar com a literatura, né? E aí a minha filha que vai ilustrar o próximo, ela também é artista, né? Ah, então e tá aí, em casa. Então porque essa conexão com o ilustrador também é muito boa, né? Às vezes eu gosto, por exemplo, quando eu crio alguma coisa, mando para alguém e a pessoa não tem uma conexão comigo, porque é um olhar de fora. Isso dá muito, às vezes dá certo também. Mas quando a pessoa tem a conexão, igual você falou aqui, a janela tem um traçado que tem uma história. Isso. Não é uma janela qualquer, né? Então o desenho vem com toda uma história. E o desenho é complementar à escrita. Isso, né? Com certeza. São os dois casados. Pri, para poder te achar, para poder ter acesso ao livro, como as pessoas fazem? Olha, eu tenho um Instagram, que é @privarela. É um Instagram multi, né? Ele não tem só sobre literatura, ele tem sobre meus posicionamentos de vida. E pelo e-mail, tem um e-mail que é livrotartarugadiva, tudo em minúscula, @gmail.com. No momento, ele também está disponível na livraria Ramalhete, que fica ali na Savassi, e na Livraria da Lua, em Santa Teresa. Livraria da Lua, é isso, da Lua. Mas fazendo entrando em contato com você, quem não é de Belo Horizonte, ou não Isso, pelo e-mail ou pelo próprio Instagram, né? Se quiser, pode solicitar. Terei muito prazer em enviar. Muito bom. Obrigado pela sua participação aqui. Esperamos outras histórias. Obrigada. Pessoal, a gente encerra esse programa falando de literatura infantil. Olha só que maravilha. Esperando você para nos encontrar num próximo episódio. Até lá!